Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos conversar sobre a festa de Natal em família, que para algumas pessoas essa reunião não representa um momento tão harmonioso e tão descontraído como gostaríamos que fosse. Eu não vou nem considerar a questão das famílias tóxicas, nem nada disso. É só mesmo aquelas pessoas que se reúnem, mas que não têm uma afinidade e que por acaso pertencem à mesma família. Então vamos lá. Uma das coisas que favorece muito esclarecer o que vem a ser essa reunião e essas famílias que às vezes têm membros que não se identificam muito e que às vezes a festa não se torna tão tranquila como deveria, é bom que a gente compreenda o que é família. Nós temos o conceito de família, aquele grupo de pessoas que se dão muito bem, que se amam, que se gostam. Quanto ao fato de se amar, de se gostar, é bem por aí, as pessoas se gostam até, mas que a relação dessas pessoas não é tão legal assim. Então, aquele conceito, minha família é o meu porto seguro, a minha família é minha referência, daí a nossa tendência é lidarmos com as pessoas como se elas fossem prontas ou estivessem prontas para serem o nosso porto seguro, para serem a nossa referência. E quando isso não acontece, a frustração é total. E eu acredito que se nós começarmos a repensar esse conceito de referência de Porto Seguro, a gente já começa a olhar as coisas com mais lucidez. Nem sempre a nossa família vai ser o nosso porto seguro. Muitas vezes a família é o contexto, é o local, é o grupo de pessoas que nos desestabilizam. Muitas vezes nossa família não é a nossa referência. Pelo contrário, às vezes são pessoas das quais você não partilha, não comunga dos mesmos valores, das mesmas ideias, e com isso você vai estar sempre propenso a desentendimentos com essas pessoas. E às vezes se dá na totalidade, você comunga muito pouco daquilo que é proposto pela sua família, e às vezes pode acontecer uma parte. Às vezes você se dá muito bem com os seus pais e o seu irmão lida com as coisas, com a vida, de maneira que você não concorda. Também pode ser ao contrário. Entre irmãos todos se dão muito bem, mas às vezes o pai é uma pessoa complicada. Às vezes é a mãe que é a pessoa complicada. Então, lembrando aqui que não há uma regra universal. Esse desconforto em família pode se dar por N motivos. Bem como quando nós começarmos a falar aqui sobre algumas sugestões, elas servirão apenas de referências para que você possa adotar na sua realidade. Bem, continuando aqui nesse reconhecimento do que é a família, e que nem sempre vai ser essa família de propaganda de margarina, a gente pensa em onde surge o estresse. O estresse surge a partir do momento que você tem esse romantismo e aí você quer dar muito amor, família é fraterna, família tem que demonstrar carinho. E esse romantismo, às vezes, é o ponto de partida para a decepção que você encontra nos encontros de família. Então, você acha que vai chegar à casa dos seus pais ou à casa da sua família, ou as pessoas vão chegar à sua casa com muita saudade, com muita vontade de agradar, com muitas declarações de amor e que vai ser uma noite fraterna. E quando estão todos juntos, na verdade é cada um com a sua forma de lidar com a vida, com a sua forma de se relacionar com a família e que às vezes não são condizentes com a sua forma de se relacionar. Então, o reconhecimento da dinâmica da sua família e não da família propagada, da família que é idealizada, talvez seja uma forma de você conseguir contornar melhor as situações que surgem nesse momento de confraternização. Uma segunda sugestão é você avaliar de que forma você pode estar com a sua família, que não dessa forma que todo mundo diz que tem que ser. Chegar, jantar, ceiar e distribuir os presentes e ficar para o dia seguinte às vezes, né, para o restante do almoço que sobra. Será que dá para fazer de forma diferente? Às vezes você sabe que ficar muito tempo com essas pessoas podem te causar estresse, então você vai mais cedo, almoça com seus pais e não vai à noite, ou então vai só na hora de distribuir os presentes. Enfim, de que forma você pode fazer para diminuir esse espaço de tempo que vocês ficam juntos? Terceiro, nesse caso você vai dizer assim, mas Nilde, não tem como, porque eu moro com os meus pais, eu tenho que estar lá. Ou então, Nilde, pelos meus pais eu não posso deixar de ir, porque isso para eles é muito valioso. E eu também faço questão de estar com eles na noite de Natal. Então, eu moro muito próximo, não tem como eu não participar da noite de Natal. Então,
deixar aqui como sugestão você adotar o estado de sobrevivência. E o que é o estado de sobrevivência? O estado de sobrevivência faz com que a gente pense de uma determinada forma, que a gente tenha um determinado comportamento e que a nossa fala também seja de sobrevivência. Como que é isso, Nilde? Nós vamos pensar o seguinte: é só uma noite, é só uma confraternização. E por isso eu vou adotar uma postura, um comportamento de parede. O que eu ouvir, o que as pessoas fizerem, não vai me incomodar, porque é só um período que eu estou passando. E aí você vai perguntar assim, mas Nilde, eu vou ter que ver e ouvir coisas e não falar nada, não me posicionar? Isso é muito desgastante. Sim, mas nesse contexto que nós estamos tratando aqui, de um grupo difícil, né, e muito propenso a haver desgaste, você há de convir que se dessa forma causa desgaste, o oposto disso, você falar, você se posicionar, ou seja, servir de plateia para as coisas que você não concorda, também vai te desgastar. Então, dos dois, a gente escolhe aquele de menor prejuízo. E eu julgo que você fazer de conta que nada te abala seja o de menor prejuízo. Pelo menos você não gasta energia querendo falar com quem não entende o que você está falando, querendo ter uma postura que as pessoas não compreendem, não interpretam corretamente. Então, a postura de sobrevivência, ela é muito válida nessas ocasiões. A quarta dica é que, já que nós não estamos falando aqui de famílias tóxicas, porque a família tóxica, ela faz com que você se sinta errado e você fique em dúvida se você está errado na história. Não, nós estamos falando aqui de pessoas que pertencem a uma família, mas que não comungam dos mesmos valores. É disso que nós estamos tratando aqui. Pode ser também famílias tóxicas, tá? Mas aqui nós vamos tratar de maneira mais ampla. Então, a gente pode, nesse caso, também fazer uma autoavaliação. Será que eu não sou uma pessoa muito crítica também? Será que eu sou aquela pessoa que quando chego aos locais eu fico assim, nossa, que espaço grande para tão poucas pessoas, nossa, que espaço apertado, tanta gente. Ai, não tem o prato tal que não pode faltar no Natal, se soubesse eu teria providenciado. Então, é muito válido que haja essa autoavaliação, se nós também não temos comportamentos que geram desconforto. Ainda na esteira da autoavaliação, a gente deve perceber se a família do meu irmão tem uma dinâmica que eu não concordo e eu me acho no direito de falar ou eu acho no direito de ficar muito incomodada com aquilo. Ora, se eles têm uma determinada dinâmica e se dão bem, não cabe a gente realmente se incomodar e nem falar nada e guardar a nossa insatisfação para a gente. Outra coisa é a gente avaliar o nosso momento. Às vezes nós não estamos num bom momento e com isso é muito natural também que a gente tenha pouca tolerância, que tudo nos aborreça e que às vezes a gente não segura e fala algumas coisas que não deveria falar. Percebe? Então não estou aqui dizendo que a família não se dá bem, que o estresse pode ser você, não. Estou falando só que a gente pode aí fazer uma autoavaliação e que de repente a gente também pode adotar posturas que favoreçam esse encontro. E quais posturas? O acolhimento, ter um elogio, procurar saber sobre ela, no que ela queira falar e não aquele querer saber invasivo, tocando em assuntos delicados ou muito pessoais, ou seja, evitando esses comportamentos invasivos e se abrindo para um comportamento acolhedor, com falas agradáveis e se tornando uma pessoa que as pessoas queiram ter por perto. Bom, aqui nesse vídeo nós tratamos das pessoas que têm que estar na reunião de família e como que ela pode fazer para sobreviver a essa reunião com menos estresse. Mas aqui no canal eu tenho um vídeo que eu falo com as pessoas que não gostam do Natal, ou até gostam, mas não gostam dessa forma que as pessoas comemoram. E lá eu dou algumas dicas de como ressignificar o Natal. Então eu vou deixar o card aqui no vídeo para que vocês possam, no momento oportuno, assistirem lá algumas dicas de como você também pode ressignificar o Natal. Desejo a você uma ótima confraternização de Natal, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Até lá!